As principais marcas da atualidade, notícias que marcaram esta semana. Vamos agora olhar para estas notícias mais ao pormenor com os meus dois convidados. Boa noite, Amadeu Oliveira. Obrigado por teres aceito o convite de vires aqui à praia, à Televisão Nacional, olhar para a atualidade. Boa noite, Amílcar Monteiro. Obrigado também por teres aceito o convite. Começamos por estes dados que foram avançados pelo Instituto Nacional de Estatísticas, que na quinta-feira, se não estou em erro, dava conta que o desemprego em Cabo Verde aumentou de 12,4% para a 15%, isto em 2015 para 2016, apesar do PIB ter aumentado 3,9%, porque, segundo o INE, aumentou a taxa de ocupação de pessoas ativa. Começo por ti, Amadeu. De que forma é que poderemos olhar para estes indicadores que o INE apresentou? Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Dr. Amílcar, que é uma pessoa que eu admiro muito e que eu tenho lido muito o que ele produz e tenho aprendido. Por isso que ele está cá. Certo, tem valor o homem. Mas eu preferia começar pelo PIB. Explicar o que representa o PIB. Estamos a falar para o país e as pessoas têm que entender esses chavões. PIB. PIB é o somatório de todos os produtos, bens e serviços que Cabo Verde produziu e vendeu em todos os setores da economia durante 2016. Ou seja, é toda a riqueza bruta criada em Cabo Verde, em todos os setores da economia. E, de facto, comparando os números de 2015 para 2016, houve um aumento e o Banco Central corrigiu em alta esse valor ontem, está em 3,9%. Ou seja, Cabo Verde ficou mais rico, teoricamente, 3,9% tem mais riqueza do que tinha no ano passado, o ano de referência que é o ano 2015. Perante isso, dizer que Cabo Verde ficou mais rico, cerca de 6 a 7 milhões de contos, porque quando vamos ver o que é que esse número representa, 3,9% do PIB, que é o aumento, representa que Cabo Verde ficou mais rico, em modos globais, 7 milhões de contos. E o pessoal lá em casa tem que perguntar, mas quem é que produziu esse dinheiro? E para onde esse dinheiro foi? Porque eu, lá em casa, não sei nada disso. E é esse ponto que é fundamental explicar às pessoas. Esses 7 milhões de contos a mais, Cabo Verde ficou mais rico, na verdade, não tem nada, infelizmente, a ver com o desempenho dos governos nem do país em si. É uma tristeza. Porque estes 7 milhões de contos a mais no PIB resulta do impacto direto do investimento externo, quase exclusivamente. Infelizmente a agricultura não produziu mais para o PIB, infelizmente a pesca não produziu mais para o PIB, infelizmente nós não temos recursos naturais que pudessem influenciar e impactar o PIB. Portanto, tudo isso é fruto do investimento externo e também de algumas ajudas externas, dos apoios externos, que depois entram na produção nacional. Eu estava aqui enquanto estava à espera, fiz alguns números para as pessoas terem dimensão. Cerca de metade deste PIB a mais está em Boa Vista e no Sal, ao contrário. Por ordem de valor, é no Sal e em Boa Vista. Se formos ver, os hotéis que foram feitos em 2016, no Sal e na Boa Vista, se tivermos em conta que houve um aumento de 15%, 3 a 15% do volume de turistas, e portanto a ASA faturou mais, e isso impacta no PIB, isso tem a ver com o fluxo de turistas dos hotéis, da construção civil, totalmente relacionado com aquilo. Depois houve uma ajuda substancial do Millennium Challenge Account, que não entra diretamente para o PIB, mas como financia obras, as obras e os vencimentos entram para o PIB. E também as clássicas ajudas internacionais, nomeadamente ao orçamento. O que eu lamento é que, pese embora, de facto, aqui, Cabo Verde, podemos dizer, está 7 milhões de contos mais rico, não tem nada a ver com uma política do governo, nenhum governo, nem do PICV, nem agora do MPD, mas é fruto de uma conjuntura internacional pura e dura.
Como sabe, há uma grande flutuabilidade, insegurança e imprevisibilidade no Magreb. Marrocos, Argélia. Na Europa eles não têm para onde ir. E tem que vir para Canárias, Cabo Verde. Canárias está cheio, sobra para Cabo Verde. Agora, eu lamento, é que eu digo isso sinceramente, é que nós não estamos a preparar a estrutura económica de Cabo Verde para tirar proveito e apropriar-se dessa vantagem momentânea. A ver, quando eu analiso os dados do PIB, agricultura, temos mais barragens, teoricamente, mais água. Qual foi a contribuição da agricultura para o PIB? Manteve-se estagnada. Qual foi a contribuição das pescas para o PIB? Manteve-se o mesmo. Não há alteração. Os outros setores da economia, nada deram contributo para isso. Portanto, temos que ter muita atenção para gabar dos números, porque estamos contentes que já ficamos mais ricos de 7 milhões de contos. Mas o dinheiro, de facto, primeiro, não foi produzido graças ao nosso mérito, não é? E pior, quando se produz PIB desta forma, parte desta riqueza torna-se a ir porque é necessário pagar serviços fora. Amílcar, tens esta mesma leitura? Boa noite, Marco. É um prazer estar aqui de volta, ainda mais na companhia do mestre Amadeu. Eu gostaria de começar por comentar a questão da taxa de desemprego. Efetivamente é preciso perceber qual é que é a metodologia que o INE utiliza para fazer o inquérito multiobjetivo contínuo que produz as estatísticas de emprego e do mercado de trabalho. Portanto, é considerado como desempregado o trabalhador que não trabalhou pelo menos uma hora por semana na semana de referência do inquérito, que procurou emprego nas últimas 4 semanas do inquérito e que está disponível de imediato para trabalhar. Portanto, isso dá-nos uma perspectiva onde é que se vai buscar essas taxas. Portanto, para 2016 foi apurar uma população ativa, portanto, com mais de 15 anos, portanto, em idade de trabalhar, de 387 mil indivíduos, portanto, entre ativos ocupados, desempregados e inativos, portanto, pessoas que já estão reformadas ou que estão doentes e que não trabalham. Portanto, e aí são geradas 3 taxas. Portanto, é preciso entender essas 3 taxas para nós entendermos qual é que é a realidade. Portanto, a primeira é a taxa de ocupação, portanto, que é a relação dos ativos ocupados pelo universo da população considerada. E aqui temos um aumento de 15.240 indivíduos ativos ocupados. Portanto, e a taxa de ocupação nacional neste momento está em 54% em 2016 e evoluiu 51% de 2015. E as ilhas que coincidem também com a análise do Amadeu, as ilhas que estão acima da média nacional é a Boa Vista e o Sal. Boa Vista com 75% e o Sal com 74%. A outra taxa é a taxa de atividade, que é medida pelos ativos ocupados mais os desempregados sobre a população ativa. Isso dá-nos um outro indicador. Aqui mostra que, a realidade, houve um aumento também da taxa de atividade a nível nacional, partindo de 58,3 de 2015, passou-se para 63,7. Aqui temos a Boa Vista e o Sal novamente como as ilhas com maior taxa de atividade da população e, do outro modo, temos a Bravo, Mosteiro, São Lourenço dos Órgãos, Ribeira Grande, como os concelhos onde a taxa é menor. Bem, a taxa de desemprego é dada pela relação direta do número de desempregados, pelo total dessa população considerada, e aqui houve, de facto, uma diminuição do número de indivíduos inativos. Houve uma migração dessa população de inativos. Houve mais gente a procurar emprego. Houve 18.443 indivíduos a procurar emprego. Portanto, e isso é conjuntural e, efetivamente, há um número de 9.356 indivíduos na condição de desemprego que dá essa taxa. O que eu verifiquei é que há uma variação cíclica da taxa. De 2012 a 2016, a taxa oscilou entre 16,8% e 16,4%. Só em 2015 é que caiu para 12%. Em 2016 voltou para 15%. Houve uma metodologia, houve um ajuste na metodologia. E aqui eu diria 2 coisas. De um lado, a eficácia das políticas públicas revela-se débil, porque não há evidência de que é a partir das políticas públicas é que se gerou mais emprego. Parece que em Cabo Verde ainda não temos um plano nacional de emprego, nenhuma estratégia de geração de emprego. Então, o resultado, portanto, a taxa de desemprego é conjuntural, acontece em função das flutuações, acho que corresponde também com a análise do colega Amadeu.
Em relação a um outro aspecto, que é a melhoria do ambiente de negócio. Quem está a gerar emprego em Cabo Verde é o setor privado. Portanto, o setor privado responde por 39,3% do emprego gerado. Ainda há dois outros indicadores, dos empregadores e dos trabalhadores por conta própria, que gera um total de mais de 50%, quase 60% dos empregos gerados. Então, desse modo, eu acredito que o Estado, de facto, tem que investir na criação de políticas públicas para a geração de emprego decente, de forma concreta, com metas anuais, onde podemos seguir e ajustar e calibrar portanto, a estratégia ao longo do ano, e o ambiente de negócio tem que melhorar-se para poder gerar mais emprego. Portanto, é essa que é a conjuntura que eu leio dos dados. Não se trata efetivamente do resultado de políticas públicas, nem da melhoria do ambiente de negócio, mas é um fenómeno que vem sendo conjuntural. Falando da economia, o Governo quer melhorar o setor económico com a transição da economia informal para a economia formal. Esse é um processo complexo ou nem por isso? Olhando para a realidade cabo-verdiana. É um processo bastante complexo. Portanto, a experiência internacional tem algum track record, alguma história de sucesso. E Cabo Verde tem muito a aprender com o que tem acontecido lá fora. Mas, efetivamente, é um processo que envolve desde políticas sociais a políticas fiscais, segurança social, desenvolvimento empresarial, emprego e outras medidas para criar benefícios e atrativos para que a população que esteja no mercado informal possa migrar de forma voluntária e gradual para o mercado formal. Portanto, o quadro atual não é favorável, não é atrativo para que a população possa migrar. Então, nós temos uma realidade onde há uma massa no setor informal e há o setor formal que vem sendo penalizado por esse aumento da informalidade. Portanto, os dados mostram isso, portanto, que o Estado tem alguns mecanismos em funcionamento, o RAMP é um caso, os mecanismos do NPS para a cobertura das empregadas domésticas, dos trabalhadores por conta própria, são outros instrumentos, mas a eficácia desses instrumentos é muito relativa. Portanto, neste momento, o Estado deve adotar uma estratégia baseada na recomendação internacional para promover a transição de forma gradual, portanto, para criar um quadro legal e institucional que seja adequado, não é? Que responda às necessidades dos microoperadores, de forma que possam migrar. Caso contrário, nós teremos portanto, o enfraquecimento da economia pela falta da formalização. Só para terminar, é uma questão de direito. As pessoas receberem a cobertura da segurança social, os seus direitos de trabalhador, é uma questão de direito, mas também é uma questão económica. Portanto, é interesse de todos que haja essa transição. Vai ser complicado o Governo fazer esta transição da economia informal para a economia formal aqui em Cabo Verde? Não, em princípio eu sou avesso às coisas feitas por decreto. E em Cabo Verde as pessoas fazem análise, detectam problemas e depois querem impor soluções por decreto, à força, a martelo. E dá mal. Dá mal. E essa questão da economia informal para economia formal, já foi detectado o problema, que é necessário, de facto, trazer as pessoas que estão na economia informal, as vendedeiras, os pescadores, os agricultores, os taxistas e etc, etc, é necessário trazê-los para a economia formal. Aqui estamos todos de acordo. Agora, a forma de fazer essa transição e, sobretudo, a prioridade, a priorização das ações está totalmente errada. E isso vai dar muito mal. Porque o que isso vai conduzir é a falência do INPS em 10 anos. Como assim? Eles vão falir o INPS em 10 anos. E não estou a dizer isso para fazer alarmismo. Eu explico. Eles querem começar essa transição por dar direitos aos informais. Então lança-se uma campanha para trazer as pessoas para a segurança social. Isso é bom. Uma coisa boa. Mas não se pode obrigar o INPS a garantir as prestações às pessoas se o INPS não tem um mecanismo de cobrar as contribuições. Porque, caso contrário, o INPS fica obrigado a dar toda a gente benefícios, e há benefícios muito graves, e eu explico se tiver tempo. Quanto coitado do INPS não pode cobrar nem 10 tostões se a pessoa não pagar voluntariamente. O INPS tem mais de 4 milhões de contos por receber e não consegue receber. Enquanto os políticos
não derem ao INPS mecanismos de cobrança efetiva, não é razoável dar ao INPS mais responsabilidades. Porque senão o INPS fica obrigado a pagar toda a gente, e valores significativos, e não consegue receber nada. Porque no papel, o INPS deve ter muito dinheiro no papel. Agora, temos que saber qual é a eficácia da cobrança. O INPS não tem leis eficazes para cobrança. Portanto, eu sim estou a favor de tudo o que quiserem. Formalização, trazer isso, trazer aquilo, tudo bem. Mas é necessário cautelar, porque senão podemos matar a galinha de ovos de ouro em 10 anos. Marco, eu percebo a preocupação do Amadeu, mas efetivamente o que está-se a falar é criar uma estratégia para adequar os mecanismos. Portanto, o sistema não foi desenhado para responder a necessidades de pessoas que têm rendimento oscilante, portanto, que não recebem mensalmente. Portanto, o sistema foi desenhado para um quadro onde as pessoas trabalham nas empresas públicas e o patrão contribui regularmente. Portanto, e nesse cenário, é claro que, tendo uma massa de trabalhadores micro e informais, esses não se revêem no sistema, ficam automaticamente de fora. E essa ameaça é muito maior do que, portanto, eu percebo o que o colega Amadeu está a dizer, mas efetivamente não precisa ser assim. Portanto, se for planeado e se for adequado, vai-se criar um sistema para dar resposta e que seja sustentável. Nós, essa semana, conhecemos portanto, a FAMIPICOS, que eles têm um mecanismo de microcrédito que tem coberturas. Portanto, se essa associação pode ter esse mecanismo, o Estado também pode refletir esses mesmos mecanismos a nível das políticas públicas. Mas aí eu concordo. Ou seja, primeiro vamos ter um plano. Vamos ver qual é a prioridade. Depois de estabelecer as prioridades, vamos fazer as coisas. Agora, a mim parece-me que houve essa tentativa de formalizar, de fazer essa transição. E onde é que se começa? Começa pelo INPS. Temos o REMP e o TEU, que é uma taxa especial única, que teoricamente dá para pagar impostos e dá para pagar ao mesmo tempo segurança social. Isso é a forma. O INPS não vai conseguir cobrar a parte, porque as pessoas não vão pagar. Depois também há uma outra modalidade. O TEU, veja lá como é que eles constroem isso. É 4% trimestralmente do volume de negócios. O problema é que ninguém sabe qual é o volume de negócios, porque é o que as pessoas quiserem declarar. Ou seja, se ninguém sabe qual é o volume de negócios, ninguém sabe qual é o 4%, porque é 4% sobre uma coisa que se desconhece. Não, efetivamente há esse problema. O RAMP já foi diagnosticado, há incongruências. O 4% sobre o volume de negócios tem efeitos diferentes em setores de atividades diferentes. Portanto, na área de serviços, na área de comércio e na área de indústria, portanto, os efeitos não são iguais. Portanto, aqui há incongruências estratégicas na forma de aplicação do REM e o que está-se a propor é rever esses mecanismos para adequá-los e ser consequentes. Portanto, que haja uma transição gradual e portanto, harmoniosa com o sistema. Muito bem, já percebi que este é um tema que vai dar muito o que falar nos próximos tempos. Entremos agora na semana parlamentar com vários casos e várias notícias que saíram do Parlamento e uma das leis que foi aprovada é a alteração do regime jurídico de cooperação internacional descentralizada que vai dar aos municípios mais autonomia. O Governo diz que a lei anterior era ineficaz e um empecilho ao desenvolvimento. Amadeu, esta nova lei vai realmente dar aos municípios a tal força, a tal autonomia para o desenvolvimento municipal? Vamos por parte. Temos que começar de início para as pessoas poderem entender. Eu só posso estar a favor de uma lei desse tipo, que permite uma descentralização, até a nível da cooperação internacional. Os municípios já poderão assinar acordos diretamente com outros municípios ou até com outras entidades fora, sem passar pelo governo central. Isso vai facilitar. E isso é muito bom, porque as pessoas estão a favor da regionalização. Sobretudo porque... Este é um debate que ainda não medimos o país para saber se a taxa pende para mais favorável ou menos. Ainda não há... Provavelmente eu exprimi mal a minha ideia. O que eu queria dizer é, as pessoas que estão a favor da regionalização, independentemente deles serem maioria ou minoria, não é essa a questão.
as pessoas que são a favor da regionalização são, sobretudo, como reação à falta de eficácia do Estado Central. E esquecem-se, e automaticamente, mais uma vez, Cabo Verde age sem pensar. Radicalizamos e dizemos, já que há problema a nível da concentração ou centralização do poder, vamos dividir isso por regiões. E chega-se ao cúmulo de dizer que cada ilha vai ter um governo regional, sem perder o município. Imagina, por exemplo, a Brava vai ter um presidente de Câmara, os deputados municipais, os vereadores municipais, um governador, ou o que quiserem chamar, só para Brava, deputados regionais só para Brava, secretárias, mais isso, mais aquilo, só para Brava. Cada ilha, um governo regional. Não faz sentido. Isso, por amor de Deus, não faz sentido. Então, realmente, esquecem-se que é possível ainda aprofundar e transferir poder e recursos para os municípios, sem criar mais sobreestruturas. Estamos aqui a gerir esse país como se fosse um país riquíssimo e que pode criar cada vez mais superestruturas, sem explorar as estruturas que nós temos. Então, eu acho, sinceramente, que ainda dentro do figurino município, do Presidente de Câmara, tal como está, é possível transferir muitas competências e recursos para esses municípios, dando mais eficácia à administração. Mas as pessoas pensam dessa forma. Como o governo tem muita burocracia, como uma resposta da Praia Santo Antão leva muito tempo, como uma resposta a um despacho da Praia para São Vicente leva muito tempo, vamos criar governos regionais. É um contrassenso. Não tem, nem sequer tem a ponderação de dizer vamos criar regiões plano, regiões económicas, sem ter governos eleitos com poderes próprios, com uma legitimidade outra. Se é essa a necessidade. As pessoas ainda não perceberam que Cabo Verde é um país único, uno, indivisível. Único no mundo, uno e indivisível. E como tem esses problemas, esquecem o essencial, que é a nossa unidade, unicidade, e desatam por aí. Também é necessário referir que muita da gente que vê-se que são os paladinos da regionalização são, de facto, revolucionários sem causa. E procuram uma causa qualquer para terem vez e voz, não é? E, portanto, há que aceitar nessa perspectiva democrática que possam defender o que quiserem. Mas alguém que faz contas neste país, somos meia dúzia de gatos pintados. Somos uma rua de Tóquio. Somos 500, meio milhão de pessoas, nem 1 milhão de pessoas. Já temos câmaras municipais, já temos governo. Como é que vamos criar mais uma estrutura num país de meio milhão de pessoas? Amílcar, qual é o impacto desta lei no desenvolvimento municipal? Bom, eu concordo com o princípio, não é, da descentralização e dar aos municípios a capacidade de poderem negociar protocolos diretamente, mas efetivamente traz novos desafios. Portanto, na área que eu trabalho, nas questões de diplomacia económica, nós assistimos à necessidade do Estado se capacitar para ter equipas de negociadores com capacidade de defender os interesses de Cabo Verde lá fora, de promover Cabo Verde enquanto destino de investimentos e turismo. E automaticamente, se houver essa descentralização, se essa lei for posta em prática, quer dizer que vamos ter que capacitar muito mais gente. Portanto, os municípios vão ter que se preparar para ter destreza e de utilização de ferramentas de negociação para poderem conseguir os melhores acordos possíveis para os seus municípios. E isso, naturalmente, todos os municípios não vão estar no mesmo patamar, portanto, o que implica muito mais trabalho. Mas, na essência, naturalmente, nós concordamos, porque há as especificidades. A Brava, de certeza, que quer defender o seu interesse. Os municípios encravados no interior de Santiago também têm as suas especificidades, que nem sempre encontram eco na diplomacia formal. Portanto, eu concordo com o princípio, mas vejo aqui enormes desafios. Uma última questão. A Mindelo acolheu quinta e sexta-feira um fórum, uma mesa redonda sobre o turismo, de onde saem várias recomendações. Uma das recomendações é que, para haver mais ação em prol do turismo, nós estaremos a promover muitos workshops, muitos encontros, muita forma de pensar o país, e levar a cabo poucas iniciativas que realmente atraiam turistas para Cabo Verde.
Não, de facto, eu sou um paladino da conversa. Eu gosto de workshops, eu gosto de falar em bares, eu discuto em bares, em tascas, na rua. Sou um paladino da conversa, mas de facto a conversa tem limite. E sobretudo quando estamos a falar de instituições públicas, não é? Eu não, em princípio eu não tenho nada contra workshops, palestras, conversas, coffee breaks, está tudo bem. Agora, parece-me que no turismo, mais ou menos o diagnóstico está feito. O que falta não é só o turismo, o que falta fazer é criar um clima de negócios favorável, de segurança jurídica. Quando eu digo segurança jurídica, não estou a dizer segurança de pessoas, que também é um outro aspecto. Segurança jurídica. Há casos gritantes que os dois governos, o PICV falhou triste e que o MPD está a falhar tristemente. Os dois governos. Questão de segurança jurídica. Não se pode vender um terreno a um investidor externo que vem meter 50 milhões de euros em Cabo Verde. Vende-lhe o terreno, ele faz o projeto é aprovado por órgãos públicos. Quando vai lançar a primeira pedra para começar a obra, vai descobrir que esse mesmo governo já vendeu esse mesmo terreno a um outro investidor. Qual é a segurança jurídica? Qual é a imagem que estamos a transmitir para fora? E esses casos existem, são do conhecimento do governo. E o que é mais triste, uma situação dessas teria que ser resolvida em 3 meses o máximo. Nós em Cabo Verde levamos 2, 3, 4 anos. O investidor com o dinheiro faz a prova que já tem o investimento, tem o projeto aprovado. O terreno foi vendido pela Direção-Geral de Património, por exemplo, ou pela Cabo Verde Investimentos. Portanto, órgãos do Estado que lhe aprovam o projeto. Quando vai começar, alguém vê, espera aí, que este mesmo governo já vendeu esse mesmo terreno a um outro investidor. Até aí eu poderia dizer, está bem, houve uma confusão. Mas o que é inaceitável e mostra a nossa incapacidade, que um problema desse tipo deveria ser resolvido em 3 meses o máximo. Aqui levamos 3 anos. Sem respeito pela oportunidade que vamos perder, sem respeito que temos uma juventude desempregada que poderia ter emprego aí, sem respeito pelo investidor que já mobilizou o dinheiro fora para investir cá dentro, que agora fica parado. E levamos 3 anos a rir, a tomar copos, a beber copos, sabe? A rir, a dizer sim senhor, mas não se resolve o problema. Portanto, eu sinceramente, aqui 3 ou 4 questões. O principal seria a segurança jurídica, que ainda é muito, muito falho em Cabo Verde. Seria o primeiro. A segurança jurídica, como diz o Amadeu, é o calcanhar daqueles do setor turístico, ou ainda há outras questões a serem pensadas? Claro que há outras questões. Eu, se eu tivesse que elegia este. Na verdade, mas claro que há outras questões a serem vistas, não é? Claro, eu entendo que essa necessidade de diálogo é porque não há um consenso na matéria do turismo. Portanto, fez-se os diagnósticos, mas não se apropriou do cenário real do que é o turismo que existe em Cabo Verde. Portanto, e essa falta de consenso, portanto, há pessoas que entendem que o turismo é um setor e querem debater o turismo à margem da atividade económica primária, secundária ou terciária, os setores clássicos. E isso gera todo um conjunto de incongruências. Essa questão de insegurança jurídica é parte da organização do desenvolvimento empresarial. Portanto, o turismo não pode se desassociar do que é a economia real, do que é as questões sociais, do que é o ambiente que nós temos aqui em Cabo Verde. Portanto, essa falta de conexão tem gerado algo que é assim. Eu vejo que o turismo que acontece em Cabo Verde é fruto do investimento externo. Portanto, é enquadrado dentro de uma proposta de atração de investidores externos que investiram e têm uma cadeia de valor organizada para trabalhar com determinados níveis. A economia local não trabalha diretamente com o turismo porque nós não estamos preparados, não estamos posicionados para poder fornecer mão de obra qualificada. O caso da Escola de Turismo é um caso, mas os hotéis trabalham com N características, portanto, especialidades técnicas e, no caso, Cabo Verde não está preparado. Então, eu penso que Cabo Verde deve procurar desenvolver uma nova oferta. Aliás, esses fóruns, o que nós vemos é uma quantidade de operadores, portanto, desde a Câmara de Turismo, às associações de cruzeiro, às associações de agências de viagem,
há um leque de operadores a trabalhar e que entendem o potencial turístico em Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde deveria desenvolver uma oferta capaz de atrair turistas do mundo inteiro, porque essa questão da distância, muitas vezes as pessoas dizem que o nosso turismo é refém da Europa e não podemos atrair turistas dos Estados Unidos ou da China, mas não é a verdade, porque o Oriente está cheio de turistas da Europa. Portanto, há aqui um mar de oportunidades e Cabo Verde tem um mundo por explorar aqui. Eu entendo que, assim, que o Estado deve entender, deve estabelecer a visão e a estratégia e dar espaço para o operador investir. E aqui nós temos que capacitar os nossos operadores para estarem preparados para trabalharem no nível de serviço que é demandado pelos hotéis. Portanto. Muito bem. Obrigado por terem vindo ao Jornal do Domingo. Amadeu Oliveira e Amílcar Monteiro, na análise das notícias que marcaram esta semana.